Paris, 1888. Um homem acorda, pega o jornal da manhã e começa a ler. O que ele vê ali paralisa completamente o seu corpo. No meio da página, em letras grandes e sem piedade, está o seu próprio obituário. O mercador da morte está morto. O Dr. Alfred Nobel, que ficou rico encontrando maneiras de matar mais pessoas mais rápido do que nunca, morreu ontem. Mas Alfred Nobel não estava morto. Quem havia morrido era seu irmão. E o jornal havia cometido um erro de nada. Um simples engano de redação. Exceto que esse engano mudou o curso da história. Porque naquele momento, Alfred Nobel leu como o mundo o via. Leu qual seria o seu legado. Leu o julgamento da humanidade sobre a sua vida inteira. E decidiu que não aceitaria aquilo. Esta é a história de um homem que inventou um dos instrumentos de destruição mais poderosos de sua época e depois passou o resto da vida tentando redimir essa criação. Uma história sobre culpa, legado e a pergunta que cada um de nós, em algum momento, precisa responder. O que você quer deixar para trás? Para entender Alfred Nobel, você precisa entender o mundo em que ele nasceu. Estocolmo, Suécia, 21 de outubro de 1833. A Europa está em plena ebulição. Não a ebulição da guerra, pelo menos não ainda, mas a ebulição do progresso. A Revolução Industrial está varrendo o continente de oeste a leste, transformando cidades em máquinas, transformando homens em peças de engrenagem, transformando a ciência em poder. Ferrovias rasgam paisagens que haviam permanecido intocadas por séculos. Navios a vapor cruzam oceanos em tempo recorde. Nem fábricas cuspiram aço, tecido, carvão. O mundo está crescendo mais rápido do que qualquer geração anterior conseguia imaginar. E com esse crescimento, também crescia a necessidade de uma coisa específica: explosivos. Pense nisso por um instante. Cada túnel perfurado numa montanha, cada canal escavado, cada estrada construída onde havia rochedo, cada mina de carvão ou de minério que alimentava as fábricas. Tudo isso exigia uma coisa: mover pedra. E mover pedra, no século XIX, significava usar pólvora negra. A mesma fórmula usada por séculos, praticamente sem inovação. Eficiente, mas imprevisível. Eficiente, mas lenta. Eficiente, mas perigosa de um jeito incontrolável. A civilização industrial estava com fome de uma explosão melhor. E Alfred Nobel cresceu exatamente dentro desse contexto. O pai de Alfred, Immanuel Nobel, o era engenheiro e inventor, um homem inquieto, cheio de ideias, cronicamente falido e cronicamente ambicioso, o tipo de pessoa que acredita que a próxima invenção vai mudar tudo. Em 1837, quando Alfred tinha apenas 4 anos, a família Nobel entrou em falência. Immanuel partiu para a Finlândia e depois para a Rússia, em busca de oportunidades, deixando a esposa Carolina sozinha em Estocolmo com os filhos. Alfred cresceu numa família sem dinheiro, mas nunca sem ideias. Quando Immanuel Nobel finalmente prospera na Rússia, fabricando equipamentos militares para o czar Nicolau I, incluindo minas navais subaquáticas, ele chama a família para São Petersburgo. Alfred tinha 9 anos quando chegou à Rússia. E ali, num país imenso, num momento de guerra e invenção, sua educação começou de verdade. Immanuel Nobel contratou tutores privados para seus filhos, os melhores que conseguia. Alfred aprendeu sueco, russo, inglês, francês e alemão. Dominava 5 idiomas antes dos 17 anos. Estudou química, física, literatura e demonstrava aptidão extraordinária para todas as áreas. Mas havia uma tensão naquele menino. Alfred Nobel era frágil, sofria de problemas respiratórios desde a infância, era introspectivo, ansioso, propenso à melancolia. Seus contemporâneos o descreviam como um jovem sério demais, que lia compulsivamente
e que raramente demonstrava alegria espontânea. Em 1850, aos 17 anos, ele viajou para Paris, o centro intelectual do mundo. Foi lá que encontrou Ascanio Sobrero, o químico italiano que havia sintetizado, apenas 3 anos antes, uma substância chamada nitroglicerina, um líquido oleoso ou ligeiramente amarelado. Sobrero estava aterrorizado com o que havia criado. Ele havia testado pequenas quantidades e os resultados eram devastadores. Uma explosão violentíssima, com potência muito superior à pólvora negra, desencadeada de forma completamente imprevisível por qualquer choque, calor ou fricção. Sobrero chegou a se arrepender publicamente de ter inventado a substância. Chegou a escrever sobre ela como um pesadelo. Alfred Nobel a viu de outra forma. Ele viu uma solução. Quando Alfred Nobel voltou à Suécia, em 1863, ele tinha uma obsessão. A nitroglicerina era o futuro. Ele tinha certeza disso. O problema era simples e mortal ao mesmo tempo. Ninguém sabia como controlá-la. O pai, Immanuel, já havia começado a experimentar com a substância. Juntos, e Alfred e o pai desenvolveram um detonador inicial, um dispositivo que permitia acionar a nitroglicerina de forma um pouco mais controlada, usando uma cápsula de pólvora negra. Foi um dos primeiros avanços reais no campo dos explosivos de alta potência. Alfred Nobel registrou a patente. Era setembro de 1863, mas os experimentos continuaram, e o preço deles foi devastador. Em 3 de setembro de 1864, o laboratório da família Nobel, em Helenborg, nos arredores de Estocolmo, explodiu. 5 pessoas morreram. Uma delas era Emil, o irmão mais novo de Alfred. Tinha 21 anos. O pai, Immanuel, sofreu um derrame em seguida. Nunca mais se recuperou completamente. As autoridades suecas baniram qualquer experimento com nitroglicerina dentro dos limites da cidade. Alfred Nobel continuou os experimentos num barco, no meio de um lago. Muita gente nesse ponto desistiria. Muito poucas pessoas continuariam a trabalhar com uma substância que matou o próprio irmão. Alfred Nobel não desistiu, e isso nos diz algo profundo sobre ele. Mas o que exatamente? É difícil de definir. Era ambição? Era a crença genuína de que o trabalho era importante para a civilização? Era a incapacidade de processar o luto de qualquer outra forma? Provavelmente, um pouco dos 3. Alfred Nobel sabia que o mundo precisava de explosivos mais seguros. Não era abstração, era fato concreto e urgente. Em 1864 e 1865, acidentes com nitroglicerina mataram dezenas de pessoas ao redor do mundo. Em São Francisco, em Panamá, em Nova York. A substância estava sendo transportada como se fosse qualquer produto comum, sem regulamentação, sem protocolo e explodindo de forma catastrófica. Era uma corrida contra o tempo. E em 1867, depois de anos de tentativas, Alfred Nobel chegou a uma solução que ninguém havia imaginado. Ele descobriu, possivelmente de forma acidental, embora os registros não sejam conclusivos sobre isso, que a nitroglicerina podia ser absorvida por uma terra porosa chamada kieselguhr, ou diatomita. Ao misturar o líquido explosivo com esse material, criava-se uma pasta maleável, estável, que podia ser moldada, transportada, manuseada. A pasta só explodia quando acionada pelo detonador. Alfred Nobel chamou o produto de dynamite, do grego dynamis, poder. A patente foi registrada em 1867 e o mundo nunca mais seria o mesmo. A dinamite transformou a engenharia civil. O Canal de Suez, inaugurado em 1869, usou explosivos em sua construção. As ferrovias transcontinentais que conectaram os Estados Unidos de costa a costa, as pontes, os túneis alpinos da Europa
as minas que alimentaram a industrialização do mundo ocidental, tudo isso usou ou se beneficiou dos avanços que Nobel havia iniciado. A engenharia moderna, como conhecemos, é impensável sem explosivos controlados. Alfred Nobel expandiu seus negócios com uma velocidade impressionante. Em 1873, já tinha fábricas em mais de 15 países. Falava 5 idiomas. Vivia permanentemente em movimento entre Paris, Hamburgo, Estocolmo e São Petersburgo. Nunca se casou. Não tinha residência fixa. Ele costumava dizer, com ironia amarga, que seu único endereço permanente era a Europa. E o dinheiro entrava de forma torrencial. Mas a dinamite não ficou apenas nas obras civis. Aqui está a contradição que Alfred Nobel carregou pelo resto da vida. Os militares viram na dinamite e nos explosivos subsequentes de Nobel, incluindo a balistite, uma das primeiras pólvoras sem fumaça, de 1887, instrumentos de guerra extraordinários. Nobel vendia para governos, vendia para exércitos, vendia para os dois lados de conflitos diferentes, em países diferentes. Era um homem de negócios, não um político. Mas cada venda tinha um preço que não estava nas faturas. Os anos 1870 e 1880 foram décadas de guerras na Europa e além. A Guerra Franco-Prussiana de 1870, os conflitos coloniais em África e na Ásia, os choques constantes no Oriente Médio. Em cada um desses conflitos, a tecnologia explosiva que Nobel havia refinado estava presente, tornando as batalhas mais letais, os sitiamentos mais eficazes e os confrontos mais devastadores. Alfred Nobel escrevia cartas nas quais expressava horror pela guerra. Correspondia-se com ativistas pacifistas, incluindo Bertha von Suttner, uma aristocrata austríaca que se tornaria sua amiga próxima e uma das mais importantes vozes pacifistas da época. Em suas cartas, ele era eloquente sobre a necessidade de paz, mas suas fábricas continuavam fabricando. Era um homem dividido, e talvez soubesse disso melhor do que ninguém. Paris, abril de 1888. Ludwig Nobel, irmão mais velho de Alfred, morreu em Cannes, no sul da França. Era um homem rico e bem-sucedido por direito próprio. Havia construído um império petrolífero na Rússia, nas margens do Mar Cáspio, que chegou a rivalizar com a Standard Oil de Rockefeller. A notícia da morte correu pelos jornais europeus, e um jornal francês cometeu um erro. É um erro de nada, talvez. Uma confusão de nome, uma checagem que não foi feita. O jornal publicou um obituário para o Alfred Nobel. Pense em como é ler o seu próprio obituário. Não um obituário escrito com afeto. Não uma homenagem. Não uma celebração de vida. Um obituário de condenação. O título, nas versões que chegaram até nós através de relatos e registros históricos, embora o jornal exato nunca tenha sido identificado com certeza pelos historiadores, dizia algo equivalente a Le marchand de la mort est mort. O mercador da morte está morto. E o texto seguia na mesma linha. Alfred Nobel havia ficado rico encontrando formas de matar seres humanos de maneira mais rápida e eficiente do que qualquer método anterior. Sua fortuna estava construída sobre cadáveres. Aqui precisamos ser cuidadosos com a história, até porque há um debate histórico legítimo sobre os detalhes exatos desse episódio. O obituário em si nunca foi definitivamente identificado. Alguns historiadores questionam se Alfred Nobel realmente leu o texto, ou se soube de seu conteúdo por outras pessoas. A narrativa de que ele teve uma epifania imediata ao ler o artigo é uma simplificação que os documentos históricos não sustentam completamente. O que os documentos sustentam é o seguinte: Alfred Nobel era profundamente consciente de como era percebido. Suas cartas mostram um homem que pensava muito sobre legado, sobre significado,
sobre o papel da ciência na civilização. E há evidências sólidas de que, nos anos finais de sua vida, especialmente após a morte de Ludwig e o contexto do obituário equivocado, ele intensificou sua correspondência sobre paz e começou a tomar medidas concretas em relação ao seu testamento. Mas para além dos detalhes documentais, há uma verdade psicológica profunda nessa história. Imagine construir uma vida inteira em torno de uma ideia que você acredita ser boa. Você inventa algo que vai ajudar a perfurar montanhas, a abrir estradas, a criar canais. Você acredita que está servindo ao progresso humano. Mas depois, inevitavelmente, essa criação é usada para matar. E o mundo não se lembra de você como o engenheiro que ajudou a construir a modernidade. O mundo se lembra de você como o homem que tornou o massacre mais eficiente. Como você vive com isso? Alfred Nobel viveu com isso durante décadas, e as cartas que escreveu sugerem que o peso era real. Em uma carta para Berta von Suttner, a pacifista austríaca com quem mantinha correspondência regular desde 1876, ele escreveu algo que resume sua contradição. Gostaria de poder produzir uma substância ou uma máquina de efeito tão terrível para a guerra em massa que tornasse a guerra totalmente impossível. Ele acreditava genuinamente que armas mais destrutivas poderiam ter um efeito dissuasório, que o horror da guerra moderna seria tão grande que as nações parariam de lutar. Era uma ideia que outros também compartilhavam naquela época. Era uma ideia errada, mas era uma crença real. Alfred Nobel passou os últimos anos de sua vida em San Remo, no norte da Itália. Sua saúde estava deteriorando, problemas cardíacos, angina, dores constantes. Ele trabalhava num laboratório privado, ainda inventava, ainda registrava patentes. Era um homem solitário. Nunca havia se casado, não tinha filhos, tinha riqueza imensurável e, segundo seus próprios relatos, muito pouca paz interior. E então, em novembro de 1895, ele foi ao escritório de um advogado em Paris e assinou o documento que mudaria a história. O testamento de Alfred Nobel, assinado em 27 de novembro de 1895, no Clube Sueco-Norueguês de Paris, é um dos documentos mais consequentes que um indivíduo privado já assinou na história moderna. Ele começa de forma relativamente convencional, pequenos legados para familiares, amigos, funcionários. Mas então chega à cláusula principal. Nobel instruiu que a maior parte de sua fortuna, o equivalente a hoje, algo em torno de 250 milhões de dólares, dependendo do cálculo utilizado, fosse investida em fundos seguros, e que os rendimentos anuais desses fundos fossem distribuídos anualmente, na forma de prêmios, às pessoas que haviam contribuído de forma mais significativa para o benefício da humanidade no ano anterior. As categorias que Nobel especificou foram 5: física, química, medicina ou fisiologia, literatura e, a mais simbólica de todas, paz. O prêmio da paz seria entregue, nas palavras do próprio testamento, à pessoa que houvesse feito mais pela confraternização entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes, ou pela realização ou promoção de congressos de paz. Alfred Nobel, o homem cujas invenções tornaram os exércitos mais letais, estava legando sua fortuna para premiar quem trabalhasse pela paz. A ironia é descomunal, e ela era completamente intencional. O testamento não foi recebido sem controvérsia, e familiares de Nobel, que esperavam receber muito mais, contestaram o documento. Autoridades suecas questionaram se o testamento era legalmente válido, já que Nobel era cidadão sueco, mas havia assinado o documento na França. Havia ambiguidades sobre quais instituições deveriam administrar os prêmios. Por mais de 4 anos depois da morte de Alfred Nobel,
Ele faleceu em 10 de dezembro de 1896, em San Remo, de uma hemorragia cerebral. O testamento ficou em disputa legal e administrativa, mas os executores de Nobel, em especial um jovem engenheiro chamado Ragnar Sohlman, lutaram incansavelmente para que a vontade do inventor fosse cumprida. E em 1900, a Fundação Nobel foi criada formalmente. Em 10 de dezembro de 1901, 5 anos exatos após a morte de Nobel, os primeiros prêmios Nobel foram entregues. E Wilhelm Röntgen recebeu o primeiro Nobel de Física pelos raios X. Jacobus van 't Hoff recebeu o de Química. Emil von Behring, o de Medicina, pelo desenvolvimento de soros contra difteria e tétano. Sully Prudhomme, o de Literatura. E o Nobel da Paz, o mais simbólico deles, foi dividido entre Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha, e Frédéric Passy, fundador da primeira Sociedade Francesa de Paz. A ironia não podia ser mais completa. O homem que inventou a dinamite estava premiando o homem que havia criado a Cruz Vermelha. O que Nobel criou, talvez sem dimensionar completamente, foi uma das instituições mais poderosas e influentes que a humanidade já construiu. Pense no que o nome Nobel passou a significar. Não é apenas um prêmio de ciência, é um selo de legitimidade para ideias. É uma forma de dizer ao mundo: esta descoberta, este trabalho, esta pessoa, importam. Ao longo do século XX, o Prêmio Nobel calibrou, de certa forma, o que a civilização ocidental considerava digno de celebração. Marie Curie ganhou 2 vezes, em Física, em 1903, e em Química, em 1911. Albert Einstein, em 1921. Alexander Fleming, por descobrir a penicilina, em 1945. Cada nome é uma marca na linha do tempo da civilização, mas é o Nobel da Paz que carrega o peso simbólico mais intenso, é o mais politicamente sensível, o mais controverso, o mais debatido, porque a paz, ao contrário das equações de física ou das fórmulas de química, não é objetiva, é interpretada, é negociada, é contestada. Nelson Mandela recebeu o Nobel da Paz em 1993, dividindo o prêmio com Frederick de Klerk, pelo fim do apartheid na África do Sul. Martin Luther King Jr. recebeu em 1964. A Madre Teresa de Calcutá, em 1979. Mikhail Gorbachev, em 1990. Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa baleada pelo Talibã por defender educação feminina, em 2014. Mas o Nobel da Paz também foi controverso. Henry Kissinger ganhou em 1973 por negociações no Vietnã, e 2 membros do comitê renunciaram em protesto. Barack Obama ganhou em 2009, no primeiro ano de sua presidência, quando havia feito relativamente pouco em termos de ação concreta pela paz. O comitê apostou em seu potencial. Décadas depois, historiadores ainda debatem essa decisão. A própria existência do prêmio levanta questões que não têm resposta fácil. Quem define o que é paz? Quais conflitos merecem ser resolvidos com maior urgência? Quem tem legitimidade para julgá-los? Essas perguntas são parte do legado de Nobel. Hoje, o Prêmio Nobel da Paz é entregue em Oslo, ou na Noruega, uma escolha que o próprio Nobel especificou em seu testamento, sem que os historiadores saibam ao certo por quê. Os outros prêmios são entregues em Estocolmo. O comitê é composto por membros indicados pelo parlamento norueguês. E a cada outubro, quando o mundo para ouvir o anúncio do vencedor, está, em certa medida, participando de um ritual que um engenheiro sueco do século XIX criou como forma de reconciliação com o mundo, com a história, consigo mesmo. Voltemos ao começo. Um homem lê seu próprio obituário, descobre que o mundo o vê como o mercador da morte e decide mudar.
Mas aqui está a pergunta que essa história nos obriga a fazer, e que não tem uma resposta confortável. Alfred Nobel realmente mudou alguma coisa? A dinamite continuou existindo. As armas que suas invenções tornaram possíveis continuaram matando. O progresso que ele havia acelerado na tecnologia explosiva não foi desfeito por um testamento, por mais generoso que fosse. O prêmio Nobel não apagou as guerras, não extinguiu os conflitos, não reverteu a morte de nenhuma das pessoas que morreram por conta das tecnologias que ele desenvolveu. Então, o que o legado de Nobel nos diz? De verdade. Talvez nos diga algo sobre o que os humanos fazem com a culpa. Talvez nos diga algo sobre o que significa tentar corrigir, mesmo quando a correção plena é impossível. Alfred Nobel nunca disse publicamente que se arrependia de suas invenções. Nunca pediu desculpas formalmente. Nunca parou de trabalhar em novas formas de explosivo e propulsão. Mas usou tudo o que havia acumulado para criar algo diferente. Algo que, por mais de um século, tem colocado holofotes sobre o esforço humano em direção ao conhecimento e à paz. Há uma linha que ele escreveu numa de suas últimas cartas para Bertha von Suttner, em 1895, poucos meses antes de assinar o testamento. Espero em breve ousar fazer um anúncio que agradará muito a você. Ele nunca chegou a explicar o que queria dizer, mas a criação da Fundação Nobel, pouco depois de sua morte, parece a resposta. A face de Alfred Nobel está gravada em cada medalha do Prêmio Nobel da Paz, que já foi entregue. É uma ironia que nenhum roteirista de ficção ousaria inventar. O rosto do homem que refinou os explosivos que tornaram a guerra industrial possível, gravado para sempre no prêmio mais prestigioso da paz mundial. E talvez seja exatamente por isso que essa história importa. Não como uma história de redenção limpa, ou embalada em papel bonito. Não como uma história em que o vilão se torna herói e todos ficam felizes, mas como uma história mais honesta e por isso mais humana. Uma história sobre as consequências não previstas do progresso, sobre o fato de que as mesmas ferramentas que constroem também destroem, sobre o que acontece quando alguém olha para o espelho, mesmo que esse espelho seja um jornal francês com um obituário errado, e não gosta do que vê. Alfred Nobel morreu sem saber se seu testamento seria cumprido. Morreu sem ver o primeiro Nobel ser entregue. Morreu muito provavelmente, ainda carregando o peso de tudo que havia construído, o bem e o mal inseparáveis, como sempre acontece na história real. Mas deixou para trás uma pergunta que continua relevante. Mais de 100 anos depois, quando você descobrir como o mundo te vê, como você quer ser visto, o que você vai fazer com o tempo que ainda tem?